Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre imersão. O que ela quer dizer e por que as pessoas, quando iniciam sua jornada rumo à fluência, buscam tanto a imersão ou ouvem falar tanto dela. Bom, quando as pessoas iniciam sua jornada, é comum elas pensarem que a forma de alcançar a fluência depende, em grande medida, de estar imersa num ambiente onde só aquele idioma é falado, né? Então, até 1980, quando a gente pensava em imersão, basicamente a única alternativa era a pessoa fazer o intercâmbio. Então, ela viajaria para um país de língua inglesa, um país de língua espanhola, francesa, e era isso. Aquela era a única alternativa de ter contato com livros, filmes, jornais e pessoas falando aquele idioma no seu entorno. Então, era muito restrito. Depois, na década de 90, começa a popularizar um pouco algumas coisas. Sinais de TV a cabo ficam um pouco mais populares no Brasil, mas ainda bastante restrito. Nós temos os filmes com VHS, a fita, né? E ela era dublada ou legendada com a legenda em português. E então as pessoas acabavam acreditando muito a fluência delas naquela época à música, né? Porque era basicamente a música o único instrumento que as pessoas tinham um amplo acesso tanto ao áudio quanto à transcrição em inglês, depois a tradução. Então aquilo ficava como o principal instrumento de desenvolvimento. Se você quisesse ler jornais, ou assistir um jornal, assistir uma série, quisesse ler um livro, tudo isso era muito mais restrito. E quando se tinha acesso, por exemplo, a um livro em inglês, ele era caro e tinha poucas opções. Depois, com o início dos anos 2000, né, a chegada da internet ali, sobretudo em 2004, 2005, com uma maior penetração da internet banda larga, essa realidade começa a mudar, né? Um ponto importante e curioso de se falar é que o professor Chris Lonsdale ele fala que a imersão por si só não leva à fluência, pelo mesmo motivo que um homem se afogando não aprende a nadar. Então é muito importante ter em mente que não basta estar imerso numa determinada cultura, que isso não vai te levar à fluência, é necessário um processo. Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais de como construir essa imersão de forma que ela seja mais efetiva, né? Mais eficaz. Quando a gente olha para essa imersão por si só, vale recordar casos de imigrantes aqui para o Brasil, né, e também para outros países, que a pessoa, né, brasileiros que vão a outros países, qualquer pessoa que você conheça, que está num determinado país ou vieram para cá há muitos anos e não desenvolvem aquele idioma. Eu sou descendente de libaneses e a minha bisavó chegou no Brasil criança, mas ela não conseguiu desenvolver um português com perfeição, né? Mesmo chegando criança. E tem vários outros casos, pessoas que chegam na fase adulta e lutam muito para poder se comunicar e entender o idioma. Então, estar apenas num determinado ambiente não te leva à fluência, é necessário um processo, né? Mas vamos falar de como que era feita a imersão antes. Voltando lá na parte da internet, até 2004, 2005, as pessoas não tinham muitas alternativas, né? Então elas tinham as músicas, os livros, como eu disse, eram de difícil acesso, jornais praticamente impossíveis, e elas tinham ali um pouco de acesso a algumas coisas que vinham pelos áudios dos livros didáticos. Então, eram os livros didáticos e os áudios que vinham para os alunos. Se você quisesse ter mais acesso a áudios, você precisava ter acesso ao material do professor. Então, era muito restrito. Depois de 2004, 2005, isso começa a mudar. Da VHS, a fita, que só tinha dublado ou legendado com a legenda em português, começam a aparecer os DVDs, que nos davam a opção de colocar o áudio em inglês ou espanhol, né, no idioma que a gente escolhesse, até mudar para diferentes idiomas no mesmo filme e colocar as legendas deles, né? Então isso virou um instrumento. Depois disso, com o maior avanço da internet, a gente começa a ter acesso a Netflix, Amazon Prime e por aí vai, que a gama de produtos, né, o leque de produtos é muito maior do ponto de vista de séries e filmes,
e dali os idiomas ficam muito mais acessíveis. A parte da música continua acessível, né? A parte de livros, que era muito difícil com o advento do Kindle, né? A gente começa a comprar livros de fora. Hoje, você adquire um Kindle, né? Ou nem isso, você pode buscar na internet PDFs e ler pelo seu computador, pelo seu tablet, e você tem acesso a livros de diversos idiomas, coisa que até 2005 era muito difícil. Então, parte de jornal também, né, que era muito difícil ter notícias do dia, com a TV a cabo nos anos 90 e sobretudo nos anos 2000 ganhando maior expansão. E depois com o YouTube, ver as notícias em tempo real do que acontece em outro país se torna uma realidade muito fácil e a gente começa também a ter acesso a muito material escrito. Então você pode ter acesso ao Wall Street Journal, ao The Guardian e muitos outros jornais pela página na internet, que até então era algo praticamente impossível. Então, hoje em dia, né, na era da internet, a gente consegue construir a imersão em qualquer ambiente que a gente estiver. O Benny Lewis, que é um poliglota, que escreveu o livro Fluente em 3 meses, ele cita no seu livro que ele é irlandês, ele estava em Belo Horizonte, no Brasil, fazendo imersão de um idioma do leste europeu. Então, hoje a gente é capaz de criar um ambiente onde a gente escuta e lê, né, de tudo quanto é coisa de um determinado idioma, sem necessariamente precisar viajar, né? Então, hoje o processo de imersão ele é muito mais fácil. É claro que isso ainda depende de idioma para idioma, né? Em primeiro lugar, o acesso a materiais em inglês é muito maior, depois a gente vem com os materiais em espanhol, francês, e aí os outros idiomas costuma cair bastante, né? É só você olhar a quantidade de séries e filmes de determinados idiomas na Netflix, por exemplo. Né? Você vai ver que em inglês e espanhol vai estar uma gama muito superior e os outros vão cair. Mas hoje a gente consegue encontrar produções de quase todos os idiomas, facilitando o aprendizado para qualquer lado que a gente quiser ir. É isso aí. E em breve farei mais vídeos explicando cada passo, né, sobre como usar músicas, o Kindle e por aí vai.